Salve tropinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucrando Agora Tips, com os melhores palpites para este sábado, dia 5/4 de 2025. Mas eu te peço humildemente, se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo às 1 hora da tarde com palpites mais bilhete no final do vídeo, e à noite às 19 horas aí tem vídeo com os 3 melhores bilhetes pro dia seguinte. Então se inscreveu, deixou o like. Quero mandar um salve aqui para Diego PF, Kailan Santos, Carlos Douglas e Jairo Lima. Tamo junto, tropinha. São inscritos recentes aí. Muito obrigado, cara. E deixa nos comentários aí o que vocês estão achando dos nossos palpites, beleza? Então bora deixar de enrolação e bora para os melhores palpites para esse sabadão. Vamos lá. Pela Liga Holandesa, temos o PSV jogando contra o Groningen. PSV que vem numa sequência ruim, alguns jogos de derrota aí, hein? Para esse confronto é legal você buscar o feijão com arroz, ok? Como primeira opção, fora a marca, tá favorável. Segunda opção, o over 1,5. Placar exato para esse jogo, eu vou a favor do PSG porque tem mais time que o Groningen. 2-1, 3-1 ou 4-1 com opção multiplacares exatos. Também pela Liga Holandesa, o Feyenoord vai jogar fora de casa contra o AZ Alkmaar. Esse jogo aqui tá bonito para gols, hein? Como a primeira opção, gol antes dos 70 minutos tá bonito. Segunda opção, o over 1,5. O placar exato para esse jogo, empate com gols, tá muito provável. Pela Ligue 1, temos aqui o Brest enfrentando o Mônaco. Mônaco que está na segunda colocação, ainda tem chances de título, mas caso o Mônaco vacile nesse jogo, o PSG vai ser campeão adiantado. Para esse jogo, o over 1,5 vem batendo tranquilamente nos últimos confrontos, então eu pego como primeira opção. Como segunda opção, fora a marca. E placar exato para esse jogo, vou de multiplacares: 2-1, 3-1 ou 4-1 Mônaco. Pela Liga Italiana, temos o Milan enfrentando a Fiorentina. Se liga nessas estatísticas, ó. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias do Milan e 2 da Fiorentina. As 2 vitórias da Fiorentina foi por 2-1 e 2 vitórias do Milan foi por 2-1. E a única vitória que não foi por 2-1 foi 1-0 Milan. Loucura, né? Então para esse jogo eu pego casa marca como primeira opção, o over 1,5 como segunda opção, e é claro que eu vou de multiplacares exatos para esse jogo: 2-1, 3-1 ou 4-1 Milan. Também pela Liga Italiana, a Inter de Milão vai jogar fora de casa contra o Parma. Esse jogo é legal porque nos últimos 5 confrontos entre eles, bateu o ambas marcas em 4 dos últimos 5. Loucura, né? Então para esse jogo eu vou no feijão com arroz primeiro, hein? Fora a marca como primeira opção. Como segunda opção, o over 1,5 tá bonitinho. Placar exato para esse jogo, eu vou a favor da Inter de Milão, mas acreditando que ela tome um gol do Parma, hein? Vou de acordo com o retrospecto dos últimos jogos: 2-1, 3-1 ou 4-1 Inter de Milão, com opção multiplacares exatos. Indo agora lá para Israel, temos o Maccabi Tel Aviv enfrentando o Netanya. Esse confronto aqui, o Maccabi Tel Aviv é favorito, é disputa pelo título, hein? Como primeira opção, eu pego para casa marcar, feijão com arroz, hein? Segunda opção, para casa vencer um dos tempos, tá bonito. E placar exato para esse jogo, eu vou de acordo com os últimos jogos. Tem batido ambas marcas aí, bateu nos últimos 3. Acredito que o Netanya marque um golzinho no Tel Aviv. Então, multiplacares exatos: 2-1, 3-1 ou 4-1 Maccabi Tel Aviv. Bora falar de coisa séria agora. Premier League, temos um jogão aqui: Nottingham Forest versus Aston Villa. Aston Villa vai jogar em casa, e por esse confronto eu vou no feijão com arroz como primeira opção. O over 1,5 bateu nos últimos 5 jogos. Como segunda opção, eu vou a favor do time da casa, do Aston Villa, casa marca. E placar exato, eu acredito que o Nottingham Forest marque um golzinho fora de casa. Teve 2 jogos aí fora de casa que ele oscilou, ele perdeu pro Fulham, e teve outro confronto que ele perdeu que eu não me recordo. Mas para esse jogo ele marca, eu tenho certeza. Então, placar exato: 2-1, 3-1, 4-1 com multiplacares bem favorável. Jogando fora de casa, ainda lutando pelo título, o Arsenal, que tem um pouquinho de chances ainda, mesmo que seja a mínima de título de Premier League,
vai pegar o Everton. Cara, esse time é chato. Dos últimos 5 jogos na casa do Everton, só bateu 1,5 em 2 jogos. O restante foi tudo under. O último confronto entre eles foi 0-0, hein? Esse jogo, cara, eu pego aqui a favor do Arsenal. Porque os últimos 5 jogos, o Everton jogando em casa contra outros times, é claro, bateu 1,5 em 5 e ele tomou gol em todos. Então, para esse jogo, eu busco fora a marca como primeira opção. Segunda opção, gol antes dos 80 minutos. Para o primeiro gol sair antes dos 80 minutos. E meu placar exato para esse jogo: 1-0, 2-0 ou 3-0 Arsenal, com opção multiplacares exatos. Jogando em casa, o Crystal Palace vai pegar o Brighton. Cara, esse jogo aqui é muito engraçado. Olha o que vai aparecer na tela para vocês aí. Dos últimos 5 jogos na casa do Crystal Palace, foram 5 empates de 1-1. Isso mesmo, 5 empates seguidos, cara, jogando na casa do Crystal Palace. E jogando fora de casa, o último confronto foi 3-1 Crystal Palace. Então, claro que para esse jogo eu vou buscar como primeira opção o over 1,5. Feijão com arroz, bem simples. Segunda opção, casa marca. E placar exato, eu não vou ficar de fora, né? Se foram 5 jogos seguidos batendo 1-1 aí com placar exato, claro que eu vou de empate com gols bem favorável. Dessa vez eu não vou colocar 1-1 porque vai que seja 2-2 o jogo, hein? Então tá aí para vocês. Pela Ligue 1, o PSG vai jogar contra o Angers. PSG que pode ser campeão nessa rodada, hein? Ele tá no total 21 pontos de diferença pro segundo colocado. Literalmente só o PSG joga nessa Ligue 1. Então para esse jogo, como primeira opção, eu pego o over 1,5 casa, pro PSG meter 2 golzinhos no Angers. Como segunda opção, o over 2,5 gols, tá bonitinho. E placar exato para esse jogo, eu levando em conta que o Angers não marca aí nos últimos 4 jogos, só levando patada, 3-0, 4-0, acredito que o PSG possa meter uma goleada. Então 4-0, 5-0, 6-0 é favorável, mas você também pode pegar 1-0, 2-0 ou 3-0 com opção multiplacares exatos. Pela La Liga temos o Barcelona tentando manter a primeira colocação aí. Ele vai pegar o Real Betis. Barcelona vai jogar em casa. Real Betis de Antony, hein? Antony numa ótima fase aí no Real Betis. Para esse confronto eu vou no feijão com arroz também. Casa marca como primeira opção. Bateu tranquilo nos últimos 5 confrontos jogando em casa contra o Real Betis. Segunda opção, o over 1,5 tá bonitinho. Placar exato para esse jogo. Como é um time que vem em ascensão, vem jogando muito, acredito que o Real Betis consiga meter um golzinho no Barcelona. Eu vou de multiplacares exatos: 2-1, 3-1 ou 4-1 Barcelona. O Real Madrid vai jogar contra o Valência. Esse confronto bem provável que o Real Madrid vença. Então, como primeira opção eu pego casa vence. Segunda opção, o over 1,5 tá bonito. E placar exato para esse jogo, acredita ou não, eu acredito que o Valência meta um gol naquela zaga do Real Madrid, hein? Que tá uma mãe, tá muito fácil de fazer gol naquela zaga. Então eu vou de multiplacares exatos: 2-1, 3-1 ou 4-1 Real Madrid, porque cara, Real Madrid com a classificação na mão contra a Real Sociedade e entregou o jogo com gols bizarros lá, cara. Então sem dúvida aí Real Madrid pode entregar para só que dá pelo menos um golzinho ao Valência. Estreando pela Série B, temos o América Mineiro enfrentando o Botafogo de São Paulo. América Mineiro que todo ano tá batendo na trave quando se trata de voltar para a elite da Série A, cara. É complicado, hein, América? Para esse confronto, como primeira opção, é favorável para o time da casa marcar, então a América marca. Como segunda opção, o empate anula a América, tá legal também. Placar exato para esse jogo, eu vou de acordo com o retrospecto dos últimos jogos. Então eu vou 2-1, 3-1 ou 4-1 América, com opção multiplacares exatos. O CRB de Anselmo Ramon vai estrear contra a Chapecoense, nossa querida Chape, hein? Para esse confronto, cara, eu não busco favorito. É um jogo difícil, tanto a Chapecoense fora de casa quanto o CRB dentro de casa vem jogando bem. É um confronto que oscila aí. Para esse jogo, eu pego como primeira opção gol antes dos 80 minutos. Como segunda opção, eu vou a favor do CRB, casa marca.
E placar exato, eu vou a favor do CRB, 1 a 0, 2 a 0 ou 3 a 0 com opção multiplacares. Também pela Série B, o Coritiba vai fazer sua estreia contra o Vila Nova. O Vila Nova, que eu considero um dos times mais under da Série B e Série A do Brasileirão. Então, cuidado aí com esse Vila Nova, hein? Para esse jogo, eu vou como primeira opção o under 3,5. Como segunda opção, eu vou a favor do Vila Nova em escanteios. Fora 3,5 cantos, tá muito favorável. Placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Coritiba. Vila Nova não consegue ganhar do Coritiba há 4 jogos. Até o último confronto aí, Coritiba meteu 3 a 0 na casa do Vila Nova. Então para esse jogo eu vou de multiplacares, 1 a 0, 2 a 0 ou 3 a 0 Coritiba. Jogando em casa pela Série A do Brasileirão, o líder, Juventude, isso mesmo, temos que destacar, vai enfrentar o Botafogo aí pela segunda rodada. Como primeira opção para esse jogo, eu pego para o primeiro gol sair antes dos 70 minutos, que é bem mais tranquilo, ok? Como segunda opção, o over 1,5 e placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Botafogo, pois o Juventude não conseguiu ganhar do Botafogo nos últimos 5 jogos na casa do Botafogo. Então 2 a 1, 3 a 1 ou 4 a 1 Botafogo favorável aí, mas com a pulguinha atrás da orelha de um empate, pode ser 1 a 1 esse jogo, tá com a carinha aí, mas mesmo assim eu vou a favor do Botafogo. O Corinthians vai jogar em casa contra o Vasco da Gama, às 6h30 da noite. Ambos vêm de resultados ruins aí das suas competições internacionais. O Vasco levou empate depois de estar ganhando por 3 a 1 no finalzinho do jogo. E o Corinthians perdeu em casa na Libertadores, jogando com sua torcida apoiando e tudo mais. Por esse confronto, eu vou a favor do Corinthians. Caso a marca como primeira opção é bem favorável. Últimos 2 jogos foram 3 a 1 para o Corinthians jogando em casa. Como segunda opção, o over 1,5 está favorável. E placar exato para esse jogo, acredito que o Vasco consiga marcar, sendo que a zaga do Corinthians está vacilando nesses últimos jogos. Então 2 a 1, 3 a 1 ou 4 a 1 com opção multiplacares exatos é muito favorável. Jogando em casa, o Ceará vai receber o Grêmio também às 6h30 da noite. Para esse confronto eu pego como primeira opção para o primeiro gol sair antes dos 80 minutos. Como segunda opção, o over 1,5 gols tá legal. E meu placar exato para esse jogo é empate com gols. Esse jogo tá com cara de empate. Pela Liga Alemã, o Mainz vai jogar contra o Kiel. Esse confronto é legal porque o Mainz está lá na parte de cima da tabela, está fazendo uma campanha excepcional. Ele que na temporada passada foi muito mal na Bundesliga, mas esse ano está se superando, cara. E como primeira opção para esse confronto, caso a marca está bem provável. Como segunda opção, para ele vencer um dos tempos, então casa vence um dos tempos, ok? E placar exato para esse jogo, 1 a 0, 2 a 0 ou 3 a 0 mais. Dos últimos 5 jogos ele venceu pelo menos 4 jogos aí sem tomar gols, 2 deles por 2 a 0, hein? Então esse confronto tá bonito. O RB Leipzig vai receber o Hoffenheim. Como primeira opção, eu pego o Casamarca. Então RB Leipzig marca aí. E segunda opção, o over 1,5. Placar exato para esse jogo, eu vou a favor do RB Leipzig. 2 a 1, 3 a 1 ou 4 a 1 com opção multiplacares. O Bayern Leverkusen vai viajar para enfrentar o Heidenheim. Heidenheim que está lá na zona de rebaixamento e precisa vencer. O interessante desse confronto é que todos os jogos entre eles bateu ambas marcas. Isso mesmo. O último jogo na casa do Leverkusen meteu 5 a 2. Para esse confronto, como primeira opção, eu pego fora marca. É bem mais tranquilo. Como segunda opção, o over 1,5 você também pode pegar, até no ao vivo aí é legal. E placar exato para esse jogo, eu acredito que o Heidenheim pode surpreender aí o Leverkusen e marcar pelo menos um golzinho. Então aqui eu vou de multiplacares, 2 a 1, 3 a 1 ou 4 a 1 Bayern Leverkusen. E para finalizar, temos o Freiburg enfrentando o Borussia Dortmund. Esse time do Borussia Dortmund, cara, é uma grande decepção.
É tanto que o Freiburg tá lá na parte de cima, tá na 7ª colocação, 2 posições acima do Borussia Dortmund. Para esse confronto eu pego o over 1,5 como primeira opção, bateu nos últimos 5 jogos tranquilo. E o Asiático 2, para tipo, se sair apenas 2 gols, ser anulado, se sair 3 gols é ruim aí, porque nos últimos 5 jogos bateu 2,5 em todos, então confronto que sai muitos gols. Então o over 2,5 é legal, mas você pega o Asiático 2 que é mais seguro, hein? E placar exato, eu vou a favor do Borussia Dortmund, porque ele vem numa sequência melhor fora de casa do que o Freiburg em casa, então eu prefiro dar uma arriscadinha em placar exato a favor do Borussia Dortmund. Então agora bora fazer nosso bilhetinho utilizando os jogos desse sábado. Vamos lá! Pronto, tropinha, fiz esse seguinte bilhete utilizando 2 jogos desse sabadão, beleza? Temos aqui o jogo do Borussia Dortmund para sair 2 gols e o jogo do Bayern Leverkusen para sair 2 gols. Bilhete com ODD 152. Eu poderia ter utilizado vários outros jogos, o jogo do Real Madrid, o jogo do Barcelona, só que a odd tá baixa e eu teria que utilizar uns 3, 4 jogos aí para dar um odd legal. Então eu preferi utilizar esses 2 jogos que na minha percepção tem valor também, ok? Então comenta aí o que você achou desse bilhete. Tem valor? Você acha que vale a pena utilizar o Borussia Dortmund no bilhete? Será que ele vai quebrar nosso bilhete? Deixa nos comentários, ok? Então até o próximo vídeo. Forte abraço, fique com Deus, valeu e fui família, tamo junto!